Muito bem, vamos abrir então, quem não abriu ainda a sua Bíblia, no livro de Ruth. Hoje é o nosso último estudo nesse livro, capítulo 4 de Ruth. Nós estamos nos versículos finais. Ruth, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 até o final novamente. Nós já lemos quarta-feira passada, vamos ler outra vez. Ruth, capítulo 4, de 13 até 22. Eu queria pedir a nossa irmã Jaqueline, com essa voz bonita, para ler para nós. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela que é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Erzom. Erzom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir que o Espírito Santo agora ilumine as nossas mentes, os nossos corações, e fale conosco aquilo que Ele quiser, aquilo que for da vontade dEle. Vamos então, nesse instante, orar por cada um de nós, pedindo que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Eu vou pedir para essa oração o nosso irmão William. William, nos dirige a Deus. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos orar então. Senhor Deus Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estarmos aqui reunidos virtualmente para aprender mais a Tua Palavra, para louvar e agradecer o Teu nome. Que nossos corações estejam atentos ao que o Senhor já preparou de antemão a nós, Pai, através da vida do pastor Tamiro. Eu te agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos então ao nosso estudo. Nós estamos pensando juntos sobre a arte de não viver em vão. Esse é o nosso tema. A arte de não viver em vão. Nesse mundo nós temos somente uma vida, e então nós não podemos desperdiçá-la gastando-a inutilmente. A Bíblia conta a história de um rei chamado Jeorão, que morreu sem deixar saudade. Nem sequer foi sepultado no sepulcro dos reis, diz a palavra de Deus. Eu fico pensando que ninguém chorou por Jeorão. A verdade é que todos se alegraram ao tomarem conhecimento de sua morte. Que coisa triste, que coisa desagradável. Tem gente deste mundo que vai morrer e não vai deixar saudade, porque a vida se resumiu em fazer o mal. Foi uma vida inútil, foi uma vida vã. Mas, por outro lado, meus irmãos, tem gente neste mundo que vai morrer e vai deixar muita saudade, porque soube viver, porque soube valorizar as coisas, e então a vida realmente valeu a pena. Eu tenho hoje no meu coração, e você também certamente tem, a história de pessoas que foram tão marcantes que a gente jamais as esquecerá.
Eu conheci um pastor que marcou tão profundamente a minha vida, que eu vou citar os seus exemplos pelo resto dos meus dias. Aquele homem tinha uma vida tão comprometida com Deus, tinha uma vida tão santa, que a filha dele, a filha mais velha dele, certa vez testemunhou dizendo o seguinte: eu sei que meu pai é pecador, porque a Bíblia diz, mas eu nunca o vi cometer um único pecado. Então, todos nós temos exemplos de pessoas assim, pessoas que viveu e que deu um propósito para a vida, morreu e deixou saudade. A vida da gente, assim, é o tipo de vida que realmente valeu a pena. Então, vamos lá, nós vimos na quarta-feira passada, nós estamos passando alguns conselhos de como fazer com que a vida valha a pena. E na quarta-feira passada nós passamos 5 conselhos. Quais são eles? Primeiro, sua vida só valerá a pena se você tiver um propósito nobre. Segundo, a vida só terá valido a pena se buscarmos fazer o trivial, o simples, extraordinariamente bem, porque o comum nas mãos de Deus é excepcional. A vida só terá valido a pena, terceiro, se a maior herança que deixarmos for a doçura. Quarto, a nossa vida terá valido a pena se inspirarmos nos outros a bondade. Quinto, a nossa vida terá valido a pena se a nossa reputação for um espelho do nosso caráter. Foi isso que nós vimos quarta-feira passada. Eu quero continuar, então, a partir daí. Então, continuando, o 6º conselho. Nossa vida terá valido a pena se soubermos o valor da fé e da serenidade. No versículo 15, nós encontramos as seguintes palavras: ele será restaurador da tua vida. Ele será restaurador. Aqui está o segredo que Noemi e Ruth aprenderam. O segredo de viverem uma vida serena, aguardando em Deus a restauração até que esse restaurador chegasse. Sabem o que é serenidade? Serenidade é falar quando os outros estão gritando. Serenidade é calar-se quando os outros estão falando. Serenidade é dormir quando os outros estão em pânico. Serenidade é trabalhar quando os outros estão ociosos. Serenidade é orar com fé quando os outros duvidam. Serenidade é pensar quando outros agem impulsivamente. Serenidade é enfrentar a tribulação sem jamais perder a compostura. Serenidade é chorar pelo sofrimento sem jamais perder a paz. Porque os serenos sabem que Deus reina e que governa sobre todas as coisas. Ruth nos ensina esses princípios, quando ela e Noemi chegam à seguinte conclusão: o restaurador da nossa vida é o próprio Deus. É Ele quem governa sobre o destino da minha vida. Quem sabe viver debaixo da onipotência de Deus, da sua soberania, não entra em pânico, porque no céu não há pânico. A Bíblia nos ensina que do trono de Deus sai um rio de águas cristalinas. Isso descreve exatamente esta serenidade. Salmo 46 mostra que mesmo que os montes sejam jogados no mar,
e as águas fiquem rugindo e espumejando, ainda que a terra seja abalada pela braveza das dificuldades, dos problemas. O salmista conclui dizendo: mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Meus queridos, isso é serenidade perene. E a nossa vida só terá valido a pena neste mundo se soubermos o valor da fé e da serenidade. E só teremos fé e seremos serenos se convivermos de perto com a grandeza e com a soberania de Deus, que tem em suas mãos todas as coisas, o controle de todas as coisas. Então, este é o meu sexto conselho, este é o sexto princípio. A vida terá valido a pena se soubermos o valor da fé e da serenidade. Sétimo, a nossa vida só terá valido a pena se a gente aprender que nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. Repetindo, nenhum sucesso é final, nenhuma derrota é fatal. Versículo 15, nós encontramos a seguinte frase: esse será o consolador da tua velhice. Meus queridos, não basta o que foi feito agora, porque no amanhã nós precisaremos desta certeza. Na velhice, nós dependeremos dessa certeza. Como é importante quando nós aprendemos que nenhum sucesso é final. Agora alcancei tudo que eu queria alcançar. Agora eu não preciso mais nada, eu não preciso lutar mais. Não. Nem chega a descansar realmente em Deus. Como é importante quando nós aprendemos isso. Ninguém chega ao sucesso e descansa. E da mesma forma, ninguém deve se acabar só porque foi derrotado. Porque o futuro ainda reserva surpresas. Noemi e Ruth aprenderam essa verdade. Quem já teve muito dinheiro e de repente perdeu tudo, sabe do que eu estou falando. Quem já teve um casamento que se acabou, sabe do que eu estou falando. Quem já teve num cemitério enterrando um ente querido, sabe do que eu estou falando. Portanto, não se deixe embriagar pelo sucesso, mas também não se deixe derrotar pelo fracasso, porque Deus é quem está dirigindo o seu viver, Deus é quem está escrevendo a nossa história. Eu me lembro quando era criança, entrando para a adolescência, meu pai perdeu tudo que a gente tinha. Nós tínhamos, naquela época, 2 fazendas de porte médio, bastante gado, uma vida de muita luta, uma vida de muito trabalho, mas financeiramente tudo bem, e de repente tudo se foi. E eu me lembro que numa reunião de família, minha mãe disse o seguinte: agora acabou. Não conseguiremos sobreviver. Meu pai disse: não acabou não. Vamos à luta. E realmente nós fomos à luta. E a verdade é que todos nós sobrevivemos, graças a Deus. E Deus usou aquela crise para nos chamar para pertencermos à sua família. E essa é a maior riqueza que a gente pode ter neste mundo. É interessante que a minha família inteira se converteu a Cristo a partir daquela crise. Então lembre-se de uma coisa: nenhum sucesso é final, nenhuma derrota é fatal. Porque quem está dirigindo a nossa vida é Deus. Quem está escrevendo a nossa história é Deus. Esse é o nosso 7º princípio, então. Nenhum sucesso é final, nenhuma derrota é fatal. 8º princípio. Aprendemos também que
a maior riqueza que adquirimos neste mundo são os amigos que nós fazemos. A maior riqueza que podemos ter no mundo são os amigos que nós fazemos. Quer dizer que a nossa vida não terá sido em vão neste mundo se a maior riqueza que a gente adquiriu foram os amigos, foram os relacionamentos que nós estabelecemos. Será que nós temos amigos que nos amam de verdade? Meus irmãos, eu tenho aprendido nas lutas, na enfermidade, que nada neste mundo é tão importante como ter bons amigos, como ter bons relacionamentos. Como foi bom contar com bons amigos na época da dor, da luta, da dificuldade, do sofrimento. Lembro-me que há tempos atrás eu li a história de um homem chamado Harold Hughes, um dos homens que naquela época era um dos homens mais ricos do mundo, década de 40, década de 50, 60. Aquele homem tornou-se especialmente arquibilionário com a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque ele tinha fábricas de armamentos. E além de ter fábricas de armamentos, ele investiu o seu dinheiro em cassinos, inúmeros cassinos e inúmeras boates. Ele tinha uma indústria de aviões, linhas aéreas. Ele ganhou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ao pensar em tudo que ele tinha, ao pensar em todo o seu império, de repente ele ficou louco. Ele ficou louco só de pensar em tudo que tinha. Ele começou a pensar que as pessoas iam roubá-lo. Então ele não confiava mais em absolutamente ninguém. E ele foi para um hospital, se trancou lá, passando a viver recluso, com medo de tudo e com medo de todos, vivendo uma vida miserável. Não queria que ninguém chegasse perto dele. E ali ele passou o resto da sua vida. Na noite em que Harold Hughes morreu, o animador de um dos seus cassinos gritou a seguinte frase: atenção, senhores e senhoras, 1 minuto de silêncio para Harold Hughes, que acabou de morrer. E o cassino parou. Ficaram 1 minuto de silêncio e então o apresentador acrescentou: Harold Hughes já recebeu o que merecia. Podem rolar os dados, podem rodar as roletas. Irmãos, a única herança que ele levou foi 1 minuto de silêncio. Sabe por quê? Porque ele era um homem só, absolutamente só. Não tinha família, não tinha amigos, não tinha um bom relacionamento com ninguém. A maior riqueza que deixamos são as pessoas, os amigos, os nossos relacionamentos, alguém que realmente nos ama. A maior riqueza de Noemi foi o braço de Ruth, o carinho de alguém perto dela, ajudando-a na dor, no sofrimento, ainda que também enfrentando a dor e o sofrimento. Não se mede a riqueza pelo que a pessoa acumulou, não se mede a riqueza pela conta bancária de ninguém. A riqueza se mede pelos amigos e pelos filhos que nos amam. A sua maior riqueza não é o dinheiro. A sua maior riqueza não são os títulos pendurados na parede do seu escritório ou da sua casa. A sua maior riqueza não são os livros que você leu. A sua maior riqueza são os seus queridos perto de você, que tantas vezes nós nem valorizamos. Por isso que as mulheres disseram a Noemi: a
tua nora te ama, e é a coisa mais rica que tens. Tua maior riqueza é a tua nora. Antes de Cristo na nossa vida, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Depois de Cristo na nossa vida, nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. E essa é a ordem bíblica, por isso que Deus investe tanto em nos fazer desapegados das coisas materiais e apegados às coisas espirituais. Buscai primeiro o reino de Deus, pensai nas coisas lá do alto. É assim que a palavra de Deus ensina. Então esse é o nosso 8º princípio. A maior riqueza que adquirimos nesse mundo são os amigos, são os relacionamentos que nós temos. Louvado seja Deus por eles. Nono princípio. A nossa vida não terá sido em vão, se quanto mais distante as pessoas estiverem de nós, no tempo e no espaço, mais elas nos admirarem. Deixa eu repetir isso. Nossa vida não terá sido em vão, se quanto mais distante as pessoas estiverem de nós, no tempo e no espaço, mais elas nos admirarem. No versículo 22, nós terminamos o livro de Ruth com essas últimas palavras. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Isso mostra, meus irmãos, que os anos passaram. Gerações após gerações, mas uma vida valeu a pena ser vivida, apesar de todas as gerações que passaram. Se quanto mais longe você estiver da pessoa no tempo e no espaço, ela mais te admirar, então valeu a pena a sua vida. Ruth e Noemi, que coisa fantástica foi a vida dessa família. Que coisa extraordinária. Quando alguém morre, logo nos primeiros dias, ela é a melhor pessoa do mundo. Mas com o passar do tempo, acaba o trauma da morte, acaba o trauma da dor. E muitas pessoas começam a lembrar o que passou a ser aquela pessoa, e elas então começam a exclamar, puxa vida, que decepção, aquela pessoa não era nada do que eu pensava que fosse. Você já deparou com amigos assim? Amigos que, ao olhar para trás, você pensou assim, que decepção, que decepção. Isso porque quanto mais tempo passa, mais a vida dessas pessoas lhe decepcionam. Mas existem pessoas cujas vidas de integridade nos fascinam cada instante. E quanto mais o tempo passa, mais nós admiramos. O que eu estou querendo dizer, meus queridos, é que o que importa não é o que dizem de nós uma semana após a nossa morte, ou não é o que vão dizer de nós uma semana depois que morrermos. O importante é o que dirão de nós 20, 30 ou 50 anos depois. O tempo vai revelar a nossa reputação. Uma das histórias mais lindas da literatura bíblica foi escrita há mais de 100 anos depois que os personagens morreram. Interessante. E a memória que se guarda dessas pessoas é uma memória bonita, nobre. Essa é a história de Ruth, de Noemi. Então, o nosso 9º princípio, a nossa vida não terá sido em vão, se quanto mais distante das pessoas
se quanto mais distante as pessoas estiverem de nós no tempo e no espaço, mais elas nos admirarem. Nosso 10º princípio: nossa vida valerá a pena se a vivermos tendo a eternidade como perspectiva. A vida só valerá a pena se a gente viver a vida tendo a eternidade como nossa perspectiva. É muito interessante, meus queridos, que a última palavra desse livro é Davi. Sabe por que Ruth, Noemi e Boaz não viveram em vão? Porque fizeram parte de uma estratégia divina. Tinham a eternidade em perspectiva. O romance de Ruth com Boaz foi traçado da perspectiva de quem gerou Davi, cujo filho seria o tabernáculo de Deus entre os homens. Porque Jesus veio da casa de Davi, como nós sabemos. Às vezes eu fico pensando e me perguntando, meus irmãos, o que será que a minha família vai gerar? E eu sou parte de qual esquema de Deus, de qual projeto de Deus? Talvez só na eternidade eu venha descobrir isso. Quem sabe um dia, lá na eternidade, Deus vai mostrar o porquê de muitas coisas na minha vida. Então a vida só tem sentido quando retiramos a nossa atenção, a nossa ansiedade do agora, do presente momento, do dia a dia, e olhamos para o alto com a eternidade em vista. Retiremos os nossos olhos das circunstâncias pequenas e os coloquemos no quadro maior, porque nós somos parte de um grande plano de Deus, de um grande projeto de Deus. Precisamos, irmãos, viver com esta perspectiva em mente todos os dias da nossa vida. Deus tem alguma coisa maravilhosa para a nossa vida. Nós não conseguimos discernir isso agora, mas vai acontecer. Basta nos dispormos nas mãos de Deus. Nos dispormos nas mãos de Deus e viveremos. É por isso que nós precisamos viver sempre com a eternidade em mente, como parte deste grande plano que Deus tem para nós. Deus está colocando as peças desse quebra-cabeça, cada uma no seu lugar. E, no final, será um grande, maravilhoso, estupendo, lindo quadro. E esse quadro é a nossa vida. Certamente, Ruth e Noemi muitas vezes encontraram-se perplexas. Quem sabe até a perguntar a elas mesmas o seguinte: por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que eu estou enfrentando essa circunstância? Mas no último versículo, a última palavra diz, foi por causa de Davi. Tudo por causa de Davi. A razão é porque do ventre de Ruth nasceria aquele que seria o pai de Jesus Cristo, porque Jesus descende dele. Ruth não sabia, mas ela figuraria na mais nobre de todas as árvores genealógicas, a árvore genealógica do próprio Messias, o Filho de Deus. Hoje, nossos problemas podem parecer difíceis, e são. Às vezes pensamos que nem tem jeito. Como é que está acontecendo isso? Mas viva, meu irmão, minha irmã, viva com a eternidade em perspectiva e comece a entender que Deus quer transformar a sua vida em algo maravilhoso.
Deus é um tapeceiro que está tecendo o tapete da sua vida, e no final isso será lindo demais. Este, então, é o nosso 10º conselho. A nossa vida valerá a pena se a vivermos tendo a eternidade como perspectiva. E um 11º conselho que eu quero dar é o seguinte: a vida terá valido a pena se não precisarmos esconder o que fazemos. Repetindo, a vida terá valido a pena se não precisarmos esconder o que fazemos. Lembra que Boaz não escondeu o seu propósito de resgatar Ruth para que ela fosse a sua mulher. Agora lembre-se de uma coisa: a vida só é bem vivida se no dia em que a gente tiver que prestar contas não houver nada para esconder. Se eu tivesse que voltar a viver de novo, o que é que eu faria? O que você faria se você tivesse que voltar ao começo de tudo? Começar tudo de novo? Sabe, eu acho que 2 coisas a gente precisaria sempre lembrar de fazer. Se eu tivesse de começar tudo de novo, eu faria o seguinte: primeiro, eu não faria nada que mais na frente eu próprio pudesse lamentar. Segundo, eu não faria nada que eu tivesse vergonha de mostrar diante de Deus. Qualquer coisa que eu tenha vergonha de mostrar diante de Deus não é lícito, não é da luz, não é nobre, não é digno. Qualquer coisa que você fizer e precisar esconder, e precisar varrer para debaixo do tapete do seu coração, qualquer coisa que você precise mentir, que você não pode prestar contas, não vale a pena, não vale. Faça tudo o que você puder, viva intensamente a sua vida, viva intensamente, brinque o máximo que você puder, ria o máximo que você puder. Agora, tudo isso com a certeza de que tudo que você vai fazer, você vai precisar prestar contas a Deus. Este é o nosso 11º conselho. A vida só é bem vivida se não precisarmos esconder nada do que fizemos com ela. Diante de tudo isso, eu quero então deixar uma palavrinha final, que é uma pergunta para a nossa reflexão, para você refletir, para mim, para nós refletirmos. A pergunta é a seguinte: minha vida está valendo a pena ser vivida? Quando eu morrer, que tipo de lembrança da minha vida vai ficar para aqueles que estão ao meu redor hoje?